Olá! É sempre motivo de grande alegria estarmos reunidos aqui para mais uma resenha teológica. E hoje falando sobre o domingo, dia 31 de março, passando em revista cada culto. Domingo que foi marcado por muita alegria, pela Páscoa, pela celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Eu já vou logo fazer uma pergunta aqui para o pastor Israel Belo, que está aqui à minha esquerda, pastor titular da igreja, e para o pastor Alceni Mota, pastor de missões e terceira idade da nossa igreja. Domingo de Páscoa. O que significa Páscoa para vocês, queridos amigos? Bom, para mim Páscoa é a minha salvação, né? Esse momento histórico na humanidade em que Deus demonstra o seu amor, enviando o seu Filho para que a gente possa sair de uma situação de morte eterna para a vida eterna, porque o pecado nos colocou nessa situação. E esse propósito de Deus de restaurar aquilo que foi criado e projetado no Éden acaba acontecendo quando a gente aceita a Jesus Cristo, né, o Cordeiro Pascal, como nosso Senhor e Salvador. Aqui eu quero só fazer uma menção em torno da palavra Páscoa, né? Que é uma palavra hebraica, Pessar, passagem. Em certo sentido, essa passagem da condição de escravo oprimido do hebreu nas terras egípcias para a liberdade. Essa passagem implica uma saída, um êxodo. Essa passagem implica num batismo nas águas do Mar Vermelho. Essa passagem implica num milagre na passagem pelo Rio Jordão, com as águas estancadas no alto. Mas a palavra é hebraica, a palavra é do judaísmo. E nós somos cristãos. Esse é um assunto interessante porque em inglês não se usa Páscoa, se usa Easter. E aí, o que vem a ser essa Easter? É uma discussão muito grande sobre isso, e é a ideia de um conjunto de celebrações, recebeu esse nome. Há uma tremenda discórdia quanto à etimologia dessa palavra, mas lá se celebra a Easter, né? Em todo o mundo de fala inglesa. E no Brasil, mesmo entre os evangélicos, entre os católicos, Páscoa remete a quê? Porque quando Jesus celebrou a sua última Páscoa, a Páscoa acabou. Não tem mais Páscoa. Agora tem a ceia do Salvador. Mas agora tem a ressurreição. Olha que interessante. O domingo, judaicamente falando, não significa nada. Não é? Só estou colocando, porque eu estou com isso querendo dizer o seguinte: ao longo da história, as palavras vão surgindo e mudando de sentido. Aí você tem a Páscoa com o coelhinho da Páscoa. A Páscoa, então, já não tem mais nada a ver com a Páscoa judaica e nada a ver com a ressurreição de Jesus. Porque o domingo é o nosso domingo da Páscoa. Mas que Páscoa? Então, devemos usar as palavras? Não, as palavras estão aí, né? Se nós usarmos ou não usarmos, elas estão aí. Agora, penso que nosso dever é sempre entender o que está aí, não de não usar a palavra, mas usando a palavra, interpretá-la para não virar um coelhinho da Páscoa ou o Natal de Jesus, onde o único que não está presente é exatamente o aniversariante, digamos assim. Esse é o cuidado
que devemos tomar. Fiz aqui uma digressão, mas para mim, então, a Páscoa, na perspectiva cristã, é a celebração da ressurreição de Jesus. Por isso, nós devemos dizer feliz ressurreição. É claro que os hebreus, os judeus, não cristãos, que não se converteram, podem dizer feliz Páscoa. Eles entendem o que é isso. Você até salientou em uma de suas palavras que uma criança era ensinada. Quando lhe perguntarem o que vem a ser isso, a resposta é a seguinte: você vai dizer isso, isso e isso, né? De igual modo, nós também, cristãos, quando falar da Páscoa cristã, o que uma criança aprende para dizer isso, isso e isso, né? Então, esse é um aspecto, né? Pastor Israel, deixa eu fazer aqui uma provocação, né? Porque no domingo a gente justamente... Feliz Páscoa, depois da sua fala, as pessoas já estão... Não, Feliz Páscoa não, Feliz Ressurreição, aqui na saída mesmo, na despedida. Só que a gente não corre o risco, né, de ficar focando só na ressurreição, de dissociar a ressurreição da cruz, esquecer a cruz. Ou esse é o propósito? Ou a cruz não está vinculada à questão da ressurreição? Eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou transferir aí a responsabilidade pelo nosso locutor-chefe aqui. E aí, como é que você sai dessa? O cara fez um questionamento aí. Claro que a ressurreição, ela está marcada pelo grande evento da cruz, né? Pela morte na cruz, o que significava morte na cruz e tudo que mostra para a gente, todo esse símbolo da cruz, mas ela é marcada devido à vitória sobre a morte. Então, para mim, a ressurreição é esse grande momento da celebração, da vitória, do poder de Jesus Cristo vencer a morte na cruz, a pior forma de morte naquela época. E ele venceu. Por isso que eu vejo que nós devemos dar destaque para a ressurreição, mas sempre compreendendo a cruz e os nossos pecados na cruz, que sobre ele levou então nossa enfermidade, nossas dores, nossos pecados, mas ele mostra seu poder ressuscitando então ao terceiro dia. Como você gosta de futebol, eu poderia usar uma metáfora do futebol, né? A cruz é o passe, a ressurreição é o gol. Mas eu queria, na luz da sua indagação, provocação, didática, é claro, dizer o seguinte: se Páscoa é passagem, a cruz é uma passagem. O Mar Vermelho está ligado à cruz ou ao túmulo vazio? A travessia no Jordão está ligada ao túmulo vazio ou à cruz? Penso que isso nos ajuda a entender. Acredito que o evento é um só, em dois tempos, digamos assim. Mas é a ressurreição que é a passagem, a ressurreição que é a Páscoa. A ressurreição é o fim do Egito, no sentido da Páscoa. A ressurreição é a nossa Pessah, é a nossa Páscoa. E aí eu quero trazer Eu li hoje, não foi nem previamente ao domingo 31, li hoje, em que o artigo do autor tem o seguinte título: A ceia do Salvador é um funeral? Interessante, eu uso em inglês, né? É uma festa de funeral. Eu achei muito interessante, porque eu insisti, inclusive, aqui no domingo, que a nossa celebração da ceia do Salvador, lá foi feita algumas vezes, eu disse, é hora de alegria, não de tristeza. Porque aí você tem a ênfase dada na morte de Jesus, você tem toda essa liturgia popular que se desenvolveu ao longo da Idade Média, nos alcançou, do Deus morto. Então,
Às vezes se fazem procissões, isso no Brasil e fora do Brasil, com um corpo morto, simbolizando Jesus morto. E a procissão acaba com ele morto. Esse é o ponto que a gente tem que refletir, mas não há ressurreição sem a cruz. Mas a cruz sem ressurreição é derrota. É porque a minha preocupação é justamente da gente concentrar somente na ressurreição e a gente esquecer do sacrifício na cruz. Porque Paulo diz, ele é o nosso cordeiro pascal, né, mostrando justamente que esse momento, essa cerimônia, ela compreende tanto a cruz quanto a ressurreição. Usando a sua imagem lá do Mar Vermelho, do Jordão, eu imagino a cruz como aquele primeiro passo, né, de molhar o pé, né, diga ao povo que marche. Então, vocês precisam botar o pé na água. Então, ali é a cruz. E a travessia, e lá no final a gente tem a ressurreição. A minha preocupação, pastor Jael e Samir, eu acho que é errado se a gente se concentrar somente na ressurreição. É claro que a ressurreição é a vitória, é o ápice, mas para que houvesse a ressurreição, houve a necessidade da cruz, né? Eu gosto de pensar que o evento crístico é o evento, digamos, extraordinário, né? É o nascimento de Cristo, a morte e a ressurreição. Eu não coloquei que é a ascensão, porque a ascensão ela é um segundo tempo da ressurreição, digamos assim. Mas porque senão a gente celebra o nascimento de Cristo sem a cruz, sem a crucificação. Não faz sentido. Penso que são desafios e cada época tem o seu desafio, e nós até precisamos falar um pouco mais da ascensão, né? Que foram 40 dias aí muito valiosos. Você imagine se nesse tempo da vida do Jesus ressurreto, ele não pastoreasse os seus discípulos. Mesmo o evento da ressurreição, humanamente falando, não seria suficiente para que houvesse o cristianismo. Mas ele pastoreou, um de nós aqui mencionou, acho que o pastor Zé Maurício, né, o Tomé, e é uma discussão se o Tomé realmente tocou ou não, né? Se ele só teve a promessa, mas se ele foi lá e colocou o dedo e disse, não precisa, né? Há uma discussão sobre isso, o texto bíblico não é muito claro a esse respeito, o que é ótimo. Mas então eu entendo bem vivamente que nós devemos valorizar esse período em que Jesus pastoreou as suas ovelhas nesses 40 dias, sustentou essa fé no ressurreto. Aí, então ele subiu. Ele podia ter subido direto. Vamos mais 40 dias aqui, vamos pastorear esse povo. E também a repercussão e as testemunhas. Tiveram tantas testemunhas, aquelas pessoas que viram a crucificação, que viram o ressurreto, e a gente está no tempo ainda de uma tradição oral muito forte. As pessoas iam contando aquilo que estavam vendo. Então, tantas testemunhas ali, quanto foi se espalhando, então, essa verdade, mesmo tendo uma oposição para tentar calar, né? Mas quanto foi se espalhando, as pessoas vendo Jesus ressurreto, ele pastoreando também a sua igreja, na direção para a continuidade da igreja. Uma das meias, nem chega a ser uma linha inteira, um verso inteiro, não. Paulo dizendo, olha, alguns estão vivos. Está na dúvida? Vai lá perguntar, achei aquilo, esse detalhezinho, e eu imagino que ele fez esse trabalho, o próprio Paulo. Peraí, você viu, como é que foi essa sensação? Conta para mim aí. Ele apareceu, como é que foi isso? Eu imagino que ele era alguém de Jerusalém, que ele fez essa enquete lá para poder, no seu crescimento na fé cristã. Mas aí, qual a sua opinião aí? Pode deixar aí também a sua opinião, se de fato estamos enfatizando demais a ressurreição e negligenciando a morte, ou estamos destacando demais a morte e esquecendo a ressurreição, né? E esse domingo foi um domingo muito especial mesmo, porque não tivemos nossos momentos com Cristo, mas nós começamos 6h30 da manhã
um tempo de oração aqui. Foi lindo, 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 lindo. E depois, 7 horas, o culto, né? Nosso primeiro culto, 7 horas, depois um tempo de comunhão, com café, daí todos os outros cultos. Agora, você que está participando conosco aqui, precisa saber o seguinte: esse culto de oração não foi filmado, não foi transmitido. Então, no ano que vem você vem pessoalmente, se você puder, tá bem? Porque não tem transmissão desse culto. Isso, e nesses cultos, então o senhor falou algo, que o pastor Alceni já chegou logo cedo, já querendo entender. Hoje está questionador, não questionador, tá? Hoje chegou hoje. Qual foi a questão, pastor Alceni? Eu acho que ele não dormiu bem à noite. Estava com insônia, ficou pensando um monte de coisa, vai jogar aqui na mesa. Ou talvez ele ficou pensando que o senhor falou no domingo, então eu já trouxe logo cedo aqui para nós. O domingo foi maravilhoso, né, Samir? A gente começou realmente 6h30, surpreendentemente, com um grupo muito bom aqui de pessoas que estiveram, né, nessa reunião de oração. E a gente eu trouxe à nossa memória aquele momento que antecedeu a crucificação de Jesus, quando ele chama ali seus principais discípulos e para estarem ali intercedendo naquele momento tão tenso. E o texto bíblico diz que eles nem uma hora conseguiam ficar ali orando e intercedendo com Jesus. Então, a gente vê aqui o nosso povo reunido, né, clamando a Deus e valorizando esse privilégio que a gente tem da oração. Foi muito bom. E depois, ao longo dos nossos cultos, a gente falou muito sobre essa questão da ressurreição. Eu queria salientar, já que você está falando do evento em si, do domingo, dos eventos, ou do evento do domingo, o segundo culto, os problemas que nos trouxe o segundo culto. Primeiro, aqui em cima, vários coristas, reunião de vários coros aqui, e depois eu soube que lá fora, no estacionamento, não cabia ninguém. Então, eu achei que foi um movimento muito bom a gente ter essa dificuldade de espaço lotado. Aqui eu achei, meu batismo também, eu achei que foi assim, muito bom ver todo mundo empenhado em contar a história da ressurreição. Só que destacar depois à noite também, né? Os talentos que temos na igreja, não é verdade? Muitos. E faltaram muitos ainda, né? Não come no mesmo culto. Isso. Vamos fazer mais cultos assim, com esses talentos de solistas, né? Eu acho que valerá muito a pena. A nossa igreja é conhecida pela música, né, pastor Israel? E realmente, ali, esse culto das 11, com aquelas muitas vozes, eu ouvi vários comentários, mas que maravilha. Teve um visitante aqui da Bahia, que eu já soube que ficou assim, impactado, impressionado, né, com aquele culto das 11. Mas algo me chamou a atenção, né, e não me deixou assim, me deixou um tanto quanto incomodado, que foi uma fala, né, sua, pastor Israel, né, ao longo da sua pregação, que você falou que Deus foi injusto, né, e está gravado isso, né, Deus foi injusto. E eu quero ver se o senhor consegue acalmar o meu coração, porque eu não consigo, né, conciliar essa fala de que Deus foi injusto com o Deus justo que a gente vê ao longo da narrativa bíblica. Bem, é uma tarefa hercúlea, como dizia um professor meu de hebraico, hercúlea, titânica e exacerbada. Responder a sua pergunta, certamente você não foi o único a ficar incomodado, outras pessoas também. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que pensar em nosso discurso, em nossa pregação, em nosso querigma, que é a palavra grega para pregação, naqueles que não falam o nosso idioma evangélico. Esse é um ponto muito valioso, senão nós nos fechamos aqui em nós mesmos, falamos um idioma que só nós entendemos. Então, esse é um aspecto. Então, quando você olha a morte de Jesus pagando os nossos pecados, isso não é justo. Na lógica humana, isso não é justo. Por exemplo, nós temos experimentado no Brasil uma tremenda impunidade quando há mortes provocadas por pessoas ou bêbadas ou em alta velocidade.
raramente acontece alguma coisa com essas pessoas. Agora mesmo, nessa semana, estamos vivenciando isso. Uma pessoa pilotando um carro que vale R$1 milhão, abalroou violentamente pela traseira um carro dirigido, por acaso, por um evangélico, trabalhando num aplicativo. Esse é o trabalho dele, já um senhor, com filhos adultos, e morreu imediatamente ali. O motorista fugiu, usando alguns subterfúgios, se apresentou 36 horas depois para evitar o flagrante e não foi preso. Vai responder em liberdade, talvez por alguns anos, e muito possivelmente não vai acontecer nada com ele, e a família perdeu o seu querido. Isso é injusto. Estou só colocando aqui o justo e injusto. Injusto que ele não pague o que ele fez. É injusto que eu, pecador, não pague o que eu fiz. Essa é a lógica humana. O que o Deus Eterno fez na cruz? Ele inverteu a lógica humana e foi justo ao ser injusto. Isto é, por que ele foi injusto? Porque ele não imputou o pecado a mim que o cometi. Ele me libertou da pena do pecado. Inclusive há pessoas, você sabe muito bem disso, que têm dificuldade com a graça. E nem aceitam a graça. Como é que uma pessoa comete um pecado e essa pessoa é perdoada? Sem pagar. No plano humano, isso não pode realizar. Mesmo uma pessoa que comete um erro, tem uma experiência cristã, antes ou depois ou durante, ela tem que pagar a pena, seja ela pecuniária ou com restrição da liberdade. Ele foi perdoado por Jesus, mas não pelo Estado. Então, essa correlação aí que devemos levar em conta. Então, quando eu afirmei que Deus foi injusto, ainda acrescentei, graças a Deus, porque se ele fosse justo, na lógica humana, nós estaríamos todos numa situação sem salvação. Mas a salvação foi exatamente a justiça de Deus ser injusta. Deixa eu acrescentar mais alguns elementos aqui para a gente compreender. Quando eu fiz a versão Prazer da Palavra, tanto no volume dos Evangelhos quanto em Atos e Apocalipse, eu não usei a palavra justificação, que é um termo grego técnico para dizer o modo como Deus olhou e considerou o nosso pecado e nos livrou do poder do pecado, nos aprovou, nos salvou ou simplesmente nos perdoou. Porque a palavra justificação precisa de uma justificativa. Ou seja, então, qualquer palavra que nós usamos, que temos que explicar, nós não devemos usar. Aí eu vou mais adiante. Todo o Antigo Testamento e parte do Novo Testamento fala da ira de Deus. Eu não uso essa expressão. Porque se eu for usar ira de Deus, primeiro não serei ouvido. Falou ira de Deus, eu experimentei aqui pregando aqui. Na hora, meu Deus não fica irado, meu Deus não se ira. Porque a palavra ira está carregada da noção de pecado. Então a palavra, na nossa língua, entendo que não deve ser utilizada, porque gera mais ruído do que inteligibilidade da mensagem. E o que é a ira de Deus? É amor. A ira de Deus é amor. Ele nos salvou pela sua ira ou nos salvou pelo seu amor? Então, alguns mais cuidadosos, digamos assim, mas não. Quando Jesus morreu na cruz, a ira do Pai se descarregou sobre ele. Não faz sentido. Não, você tem que explicar muito. Não é isso que aconteceu na cruz. Nesse sentido,
da palavra ira. Estou me reportando aqui a palavra ira. Então, o que aconteceu na cruz? O que é a morte expiatória de Jesus que implicou na reconciliação dele conosco? Nós éramos pecadores. E antes que nos arrependêssemos, falei isso também na mensagem, numa delas, nós já fomos perdoados. Então o perdão está ali. Você vai lá e pega ou não. Você já foi perdoado previamente. Esse é o sentido, penso eu, da palavra justificação, para que entendamos. É uma pré-aprovação. Nós já estamos pré-aprovados. Não quero me alongar mais, preciso terminar a argumentação aqui. Mas eu preciso dizer, eu quero. Zaqueu, hoje eu quero jantar e passar a noite na sua casa. Zaqueu de dizer, tá maluco? Vai bater em outra freguesia, vai bater em outra casa, minha não. Lá não entra perrapado como você não. Mas Zaqueu disse, opa, é tudo o que eu queria. E vupti, pegou Jesus e levou para a casa dele. Então, eu penso que a graça está aí, essa é a graça, está aí. E Deus é sempre amor, do princípio ao fim. Evidentemente que as palavras vão sendo utilizadas e nós, penso eu, na nossa comunicação, devemos evitar aquelas palavras que nos afastem das pessoas. Vamos usar aquelas que nos aproximem das pessoas, até para, no segundo momento, podermos ser mais profundos em relação ao tema. Eu realmente me alonguei muito, mas eu termino dizendo assim, na lógica humana, Deus foi injusto. E essa injustiça dele é a justiça divina, que é perfeita e não segue, graças a Deus, a lógica humana. Agora eu consegui compreender, inclusive, sabe, aquela parábola daquele proprietário de terra, né, que tem uma vinha e começa a contratar os trabalhadores e vai e paga aquele que trabalhou 1 hora só, a mesma coisa que trabalhou 12 horas. Humanamente, aquilo é injustiça. Aquele proprietário foi injusto, mas agora, com a explicação do pastor Israel, dá para a gente compreender que Deus não é injusto. Obrigado. Felizmente eu consegui um convertido. Espero que você também concorde comigo. Maravilha. Nós vamos, então, caminhar para o final da nossa resenha teológica. O que você achou dos pastores, cada um falando aí o seu... Eu achei que foi muito... Eu achei rico. Ninguém falou a mesma coisa. Sem combinar. Sem combinar, mas as palavras se completaram. Isso. Eu achei muito interessante isso, porque nós tínhamos ali 3 minutos cada um. Alguns usaram um pouquinho mais do que 3 minutos. É verdade. E cada um tinha ali 3 minutos. E quando eu fui falar apenas 3 minutos, eu vou dar um destaque. Você foi o único fiel no tempo. Nem eu fui. Eu vou dar um destaque, mas meu pensamento vai ficar incompleto. Até eu dei o destaque quando Jesus venceu a morte, né? E ficou incompleto porque não consegui tempo para falar sobre a vida eterna. Mas o pastor Cid falou. Foi perfeito como Deus foi costurando tudo e foi conduzindo. Olha então, essa palavra, Deus costura? Te peguei. É claro, nós só podemos falar de Deus na nossa linguagem. Essa é a nossa linguagem, Ele né? não é o tapeceiro? Ele é o tapeceiro. E foi muito especial, cada pastor pregando um tempo com as músicas ali, e eu vejo que realmente foi a mão de Deus conduzindo tudo, e cada palavra falou de uma forma especial ao coração de cada pessoa. Graças a Deus. Então, ficamos muito felizes e esperamos você aqui no próximo domingo. Que Deus abençoe a sua vida, que o amor de Deus o Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo Filho, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.